Bom, vamos começar aqui a fazer nosso exercício. Vamos fazer o canto, o suporte para garfo, né? E vamos começar aqui com um sketch na base, um círculo de 30 milímetros. Vamos fechar aqui o esboço. Vamos fazer uma extrusão de 120, 12 centímetros. Vamos centralizar, segurando no scroll do mouse, pressionando e arrastando. Vamos trabalhar com o arredondamento do fundo. Nós já encontramos na sala que seriam 15 milímetros, né? Fechar. Vamos continuar arredondando a borda para ficar um trabalho um pouco mais profissional. Aqui podemos dar 1 milímetro, suficiente, ok? E agora vamos fazer o rasgo, né? Aqui em cima para a entrada do garfo. Vamos criar um sketch no topo. Rolar o scroll do mouse aqui para ficar um zoom. E clicar no scroll do mouse, segurar e arrastar para movimentar. Vou criar um retângulo a partir do centro, essa opção, um retângulo central, de 40, de 15 milímetros por 2 de largura. Vou fechar o sketch, pode ser por aqui ou por aqui, né? Concluir o esboço. Voltar para a visão isométrica e vou fazer agora um extrude nesse vão aqui para baixo de pode ser pode ser 30, tanto faz aqui. É só aleatório. E corto. Eu vou aqui mudar o estilo visual para sombreado com arestas ocultas, para a gente poder enxergar onde ele está lá dentro. Isso vai ser importante para depois, quando for fazer as ranhuras aqui. Bom, o básico é esse, tá? O básico são essas ações. Mas agora eu vou dar uma melhorada. Eu vou pedir aqui essa visão e vou criar umas ranhuras aqui para que quando a pessoa segure a mão não escorregue, né? Então vamos criar aqui. Só que a gente vai usar a ferramenta de relevo, alto relevo, para poder fazer isso, porque isso é uma superfície curva. Então a melhor ferramenta para isso é de alto relevo. Eu vou criar um sketch, só que eu vou criar um sketch afastado do central. Se eu pegar aqui a origem, olha, eu vou ter o central aqui, né? Isso aqui está no meio do cilindro. Se a gente olhar aqui, ó, tá bem no meio. Aqui o X e Y e o Z aqui para o alto, né? Ó. E aquela face, ela tá bem no meio. Então eu não posso criar aqui, porque senão eu vou criar um desenho dentro do cilindro. Eu não quero isso, eu quero um desenho fora do cilindro. Só que como que eu consigo criar um desenho aqui fora se a face de criação que eu quero está aqui dentro? Eu vou ter que criar uma face de construção aqui. É uma face de auxílio, uma face auxiliar. Então a ferramenta é essa aqui, ó, plano de deslocamento. Você clica nela, você vai procurar o plano, ele já achou, tem esse e esse, mas eu quero esse aqui, porque eu vou fazer o desenho aqui nessa direção. Então, eu clico nele, arrasto para fora, não precisa ser o valor exato, só arrastar nele, dou OK. E agora eu vou criar um sketch nesse plano. Como é que eu faço isso? Create esboço ou create sketch, clico no plano, desço para cá, aqui mais ou menos centralizado, e vou criar um retângulo central a partir daqui. Esse meu retângulo ele tem que passar do cilindro, porque eu quero que ele abrace o cilindro. É como se fosse uma fita. Eu vou botar aqui com 2 centímetros de espessura por 40 de largura. Bom, concluo o meu sketch e agora eu tenho o cara que vai abraçar esse aqui. Bom, como é que eu faço isso? Eu tenho outra ferramenta chamada alto relevo, aqui no menu criar. Alto relevo. O que ela faz? Ela vai fazer com que esse braço abrace aquilo ali. Ele pergunta para mim qual é o perfil do esboço. O perfil é esse aqui. Eu clico no botão direito aqui, ou botão esquerdo, e arrasto, e eu posso selecionar o perfil do esboço. E ele pergunta qual é a face que eu quero fazer esse perfil. Eu clico aqui em selecionar a face e clico no cilindro. Ele automaticamente, olha, já corta para mim aqui a uma distância de 0,5, porque eu usei esse valor anteriormente. Sempre que você usa o valor aqui, ele fica salvo para uma próxima operação. Tá? Então eu dou OK, pronto. E ele criou aqui a minha ranhura.
E agora o que eu posso fazer? Eu quero repetir esse processo aqui para cima. Eu poderia criar de novo outra sketch manual e tudo mais, mas não é eficiente. Então eu vou usar uma outra ferramenta chamada plano, deixa eu ver aqui, padrão retangular. Vou aqui no padrão retangular, vou dizer para ele que eu quero operações, ele está me mostrando operações, porque eu já usei isso anteriormente também, mas normalmente ele vem corpus aqui, não é corpus, é operações, e é essa operação que eu quero, que foi a operação de corte aqui. Eu posso clicar aqui, ou posso clicar aqui direto. Deixa eu cancelar aqui, criar, autorrelevo, eu posso clicar aqui também, opa, desculpa, o perfil de esboço, não, tô no lugar errado, é padrão retangular. Padrão retangular, operações, eu posso clicar aqui, ó, ele já seleciona para mim. Às vezes é mais fácil por aqui, porque às vezes o objeto está meio intrincado, misturado com outros e tal. Então é melhor fazer aqui direto, né? E ele pergunta qual é o eixo. Eu quero prolongar esse objeto aqui. O meu eixo é esse aqui, o central aqui, lilás. Que eu quero que o objeto vá para cima. As operações se repitam para cima. Então clico aqui, peço aqui, ele existe extensão e espaçamento. Eu vou em espaçamento, digo que o espaçamento entre uma e outra é de 4 milímetros. Vou apagar tudo isso aqui, botar 4. Ele já joga 3, olha, porque já tem 3 aqui, mas eu não quero 3, eu quero 12. Tá? E ele fez os 12 aí. Ó. Dou OK aqui, pronto. Tem uma outra função que talvez eu consiga, deixa eu verificar aqui, se eu consigo replicar, que é o espelhamento. Eu consigo espelhar operações. O objeto é esse? Não, o objeto não é esse. O objeto é esse aqui. E aí o plano de simetria é esse aqui. É errado. Só um minutinho, não tá dando certo. Isso, é esse aqui o plano. Ó, e aí ele espelhou para o outro lado. Só que faltou um, né? Por quê? Porque eu fiz. Aqui você observa que tem duas coisas, olha. Tem o padrão retangular e tem o relevo, que é esse de baixo aqui. Então eu vou ter que fazer para os dois. Aqui tá OK. E agora eu vou ter que espelhar, em vez de ser o padrão retangular, é esse carinha aqui, ó. E o plano de simetria é o mesmo lá. Vou botar aqui. Ó, pronto. Agora eu tenho o objeto nos dois lados. Beleza, nos dois lados. Eu vou tirar aqui a visualização de arestas ocultas para você ver melhor. Vou tirar também aqui a origem e o objeto está aqui, ó. Tá? Agora o que falta a gente fazer? Falta fazer a entrada do parafuso para apertar o garfo, né? Aí eu vou criar um outro sketch aqui no topo. Gente, está sendo rápido porque estou gravando um vídeo, tá? Mas aí vocês podem parar e rever e tudo mais e vai ficar tranquilo. Vou criar aqui um retângulo, porque eu vou cortar esse pedaço. Concluo o sketch, venho aqui em extrusão, seleciono esse, corto aqui, botar, pode ser 13, 12, 11, contanto seja maior que 5, porque eu quero colocar um parafuso de 5 milímetros de diâmetro. Tá? Não estou me preocupando muito com a aparência, mas é bom que você tome um pouco de cuidado com essa parte. Como aqui é uma questão didática, é só para vocês aprenderem como é que faz. Eu estou colocando isso aqui, tá? Então vamos lá. Então eu preciso fazer um parafuso aqui que atravesse, transpasse esse cara aqui, né? Eu vou criar um sketch então nessa face. Esse aqui. Vou fazer um círculo de 5 milímetros de diâmetro, que é o meu parafuso. Vou fechar a sketch, voltar para o isométrico e vou fazer um extrude desse círculo para gerar o meu parafuso. Bom, mas aí qual o tamanho do parafuso para não ficar grande demais nem pequeno demais? Eu tenho que olhar aqui por cima. Eu posso mover meu parafuso para o lado daqui, como se eu fosse fazer um furo na peça, e ver a distância que ele vai poder ser para transpassar. Né? Aqui 9.9 ele cola, 10 alguma coisa, eu vou botar 10.5, vai ficar até um buraco até aqui.
Então eu digito, trago para o lado daqui e digito 10.5. Pronto. Aí ele está me perguntando se ele quer que eu faça a união com o suporte. Não, eu não quero união, eu quero uma peça nova. Então é novo corpo. Pronto. Aí eu tenho meu pino aqui que vai servir como parafuso, né? Só que o parafuso precisa da cabeça e precisa, né, do ranho aqui. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui no criar, escolho a opção rosca, clico aqui no parafuso, aliás, coloco o primeiro tamanho, 5 milímetros que eu escolhi, vou botar aqui 5 milímetros e clico aqui. Quando eu faço isso, ele gera as curvas do parafuso. Porém, isso aqui é uma imagem. Se você mandar imprimir desse jeito, não vai sair nada, o parafuso sai liso, porque isso aqui é só uma foto. Para modelar, ele tem que ser clicado aqui. Por que ele faz isso? Porque às vezes o objeto é tão complexo, que se você for direto para modelagem, vai ficar tão pesado no computador que o computador trava. Então ele dá um preview de imagem, né? E depois, quando você for imprimir, você manda modelar. No nosso caso aqui, um parafuso é simples, a gente pode modelar direto. Ok, aqui. Agora falta a cabeça desse parafuso, né? Eu vou criar um novo sketch nessa face. Vou descer aqui o zoom, tá muito próximo. Vou aproximar aqui. Gente, eu estou aproximando só no scroll do mouse. Rola para cima, rola para baixo que ele vai, tá? E aqui eu vou criar um polígono circunscrito. Aqui, ó, criar polígono, polígono circunscrito. Ele automaticamente vai achar o centro aqui e vai abrir aqui, ó. Trago aqui na linha reta, 3, tá ok. Fecho o sketch, volto para o isométrico, chego mais perto e vou trabalhar com a extrusão de novo aqui. Extrude essa face e essa face com 2 milímetros. Aqui sim é unir, porque eu vou unir a cabeça do parafuso com o parafuso. Então dou OK. Eu tenho o meu objeto aqui. Agora aqui, corpus, eu já vou ter dois objetos. O suporte e o parafuso. Vou até renomear aqui. Clico duas vezes, escrevo suporte, dou Enter, clico duas vezes, escrevo parafuso. Isso aqui é importante, gente, porque quando você mandar para o fatiador, para a impressão, vai com esses nomes para lá. Então, quando uma peça tem vários, 10, 15, 20, 30 partes, aí cada uma com o seu nome fica mais fácil para você trabalhar com elas lá. Bom, beleza. Então eu já fiz o parafuso, mas um tem o furo dele aqui, né? Cadê o furo? Então bora furar. Vamos pegar esse parafuso, vamos movê-lo aqui para dentro, ó. Transpassou, dou OK e vamos usar uma ferramenta agora chamada combinar. Vou ficar mais próximo aqui. Vamos combinar. Combinar, ele me pergunta qual é o corpo de destino, ou seja, qual é o corpo que vai sofrer as consequências da ferramenta. No meu caso, é o suporte. E qual é o corpo que vai servir como ferramenta. No meu caso, é o parafuso. E aqui, qual é a operação que eu quero? Se eu quero unir o parafuso ao corpo, quero cortar uma parte do parafuso de dentro do corpo, ou quero só a interseção entre eles dois? Não, eu quero cortar por onde o parafuso passa. Só que eu tenho que estar acionado essa função, conservar ferramentas. Porque se eu desativar e der OK, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer o buraco lá dentro, mas sumiu com o meu parafuso. Olha. Cadê o parafuso? Foi para o espaço. Entendeu? Se eu fizer isso, eu tenho que voltar aqui na linha do tempo, botão direito, editar recurso e marcar essa ferramenta. Dá OK. Aí o parafuso volta. E agora eu continuo com as duas peças. Sendo que agora a peça do corpo tem um buraco da rosca do parafuso. Aqui, ó. A rosca do parafuso aparecendo aqui. Tá? Agora eu quero ver como tá por dentro, né? Eu venho aqui na opção inspecionar, escolho análise de corte. Quando eu escolho análise de corte, ele pergunta qual é o meu plano de corte. Como eu quero olhar uma seção transversal desse parafuso, eu preciso usar essa análise de corte aqui. Que aí ele vai cortar. E na verdade não está cortando, né? Ele está só escondendo uma parte. Ó. Aí me mostra por dentro como é que ele está. Por que eu quero ver isso? Porque quando a gente faz uma peça dessa e usa a opção combinar, ele fica perfeitamente justo, justificado aqui. Então, quando for imprimir, ele não pode estar justo, ele tem que estar com uma folga, correto? Porque senão, já era.
não vai entrar, o parafuso vai ficar muito apertado e não passa. Olha aqui, ó. Vou botar certinho no dente, olha, ele cola. Então eu tenho que abrir mais um pouco aqui esse espaço para o parafuso ter uma certa folga para ter facilidade de parafusar aí dentro, né? Então como é que eu faço? Eu tiro ele daqui, dou ok, pego uma outra visão aqui, essa aqui não, essa aqui. E eu vou ampliar, abrir mais um pouco aqui esse vão. Vou usar a ferramenta pressionar e puxar. Vou selecionar algumas faces aqui, como essa, todas as faces, na verdade, aqui, ó. Essa pequenininha aqui. Se está faltando mais alguma. Não. E aí eu vou ampliar aqui, ó. Aqui tá zero, eu vou botar menos, porque eu vou ampliar o buraco, então é negativo. 0,05. Não, vou botar mais, vou botar 0,8. Se faltar, te diminui. Pronto. E agora eu volto com a ferramenta para cá, com o parafuso. Clico aqui, clico no mover e vou encaixar de novo e ver se ficou folga. Ó, já ficou uma folga. Agora o parafuso já passa aqui sem ficar apertado demais. Sim, se bem que, gente, como quando na impressão 3D a gente primeiro imprime uma peça de teste, né? Então você imprime. Se ela ficar muito justo, volta, amplia mais o buraco aqui, imprime de novo. É assim que funciona, né? São protótipos. A gente tem os números padrões aí, 0,03, 0,01, mas é para quando você usa parafusos que já tem na biblioteca lá, são os parafusos de vida real, né? Quando você quer fazer um furo, mas não vai botar um parafuso em 3D lá, vai botar um parafuso que já existe mesmo. Então a gente pega o parafuso padrão e aí tem essas ranhuras padrões. Nesse caso, como o parafuso que eu criei da minha cabeça, eu posso visualmente escolher o que eu quero aqui, tá? Pronto. Aqui eu fecho a minha análise de corte, a minha imagem volta ao normal e está pronto o exercício. Legal? Espero que vocês consigam. Eu estou mandando um PDF com um passo a passo e uma plantazinha baixa, planta baixa não, um projetinho para vocês terem a visão dele. Beleza? Um abraço, muito obrigado.